14ª parte. Coisas. Se você quisesse comprar um piano em 1895, podia procurar um piano de armário Windsor no catálogo da Montgomery Ward por uns $170. Eles lhe enviavam um instrumento novo, com teclas de marfim e o mais moderno posicionamento cruzado das cordas, feito em madeira polida e com acabamento em imitação de pau rosa, ébano ou mogno. Nota de rodapé: Balloon Houses, casas balão, foram um precursor conceitual do arranha-céu de estrutura de aço. Até então, as paredes se autossustentavam, o que exigia uma construção pesada. Mas quando as estruturas passou a dar a sustentação, a parede pôde se tornar uma barreira muito mais fina contra o clima. Fim da nota de rodapé. Olha, por mais de $40, conseguia um instrumento ainda melhor. Um projeto com 3 pedais e em mogno. O catálogo explicava como era fácil e seguro encomendar. Enviamos qualquer tipo de órgão ou piano Windsor para qualquer terminal ferroviário de carga nos Estados Unidos, servido para ser testado e examinado, desde que sejam observadas as seguintes condições. Ao recebermos a encomenda, enviamos o instrumento por nossa conta própria, com uma fatura pagável em seu banco. Quando a encomenda chegar ao destino, o comprador deve depositar no banco o valor do instrumento, com a certeza de que o dinheiro ficará ali, guardado por 15 dias. Esse é o período em que o instrumento pode ser testado e examinado com cuidado em sua própria casa. Se achar que ele não é absolutamente satisfatório, basta devolver o instrumento ao agente da estação a qualquer momento, antes que expire o prazo especificado, resgatar a fatura paga e, apresentando-a ao banco, receber o reembolso integral de todo o valor. Olha, o catálogo de 1895 enchia 623 páginas grandes, com letras pequenas e repletas de gravuras para ilustrar todos os produtos. Havia uma profusão de celas, ferramentas, facas e armas, páginas e páginas de mesas de biblioteca, conjuntos de quarto e estantes, mais de 40 estilos de capas de verão para senhoras, camisas masculinas de 25 centavos a $2 cada, e 10 tipos diferentes de ternos masculinos, de um estilo folgado, informal, a trajes de noite. Além de uma grande quantidade de joias, vidros de perfumes coloridos, porcelana, artefatos de cozinha, fogões, brinquedos e jogos, roupas e carrinhos de bebê, espartilhos, fronha de alta qualidade e material de encanamento. O catálogo da Sears, de 1897, incluía bolachas de arsênico para a saúde, absolutamente inofensivas quando usadas segundo as instruções. Pílulas para os nervos e o cérebro, que faziam promessas parecidas com as do Viagra. Láudano, uma mistura de ópio com álcool, e um apavorante desenvolvedor de bustos princesas, que parecia um desentupidor de privada feito de ferro, mas prometia seios redondos, firmes e bonitos, com seu uso regular. Ward
Ward era um jovem vendedor de ferramentas quando, em 1872, enviou uma lista de produtos de uma página para seus clientes nas fazendas de Illinois, listando peças de roupas prontas difíceis de comprar em áreas rurais. Sua ideia era que ele podia comprar e enviar esses objetos de Chicago e repassar a economia em administração de estoques e o custo dos atravessadores. A ideia pegou de maneira maravilhosa e ele imprimiu novas folhas de produtos praticamente a cada 2 meses, até 1874, quando lançou seu primeiro catálogo, 8 páginas encadernadas de 8 por 13 centímetros. Ele incluiu uma gravura de cada produto em 1880 e, em 84, o catálogo crescera para 240 páginas, listando mais de 10.000 itens. A operação de Ward em Chicago de repente tornou-se um negócio grande, com exércitos de balconistas e estoquistas e mais de $500 mil em estoque. Muitos de seus produtos, como os pianos Windsor e a máquina de costura Montgomery Ward, eram marcas produzidas com exclusividade, tirando proveito de seu poder de compra para conseguir uma redução de preços. Todos os clientes estavam permanentemente convidados a visitar suas instalações, e 285 mil pessoas fizeram isso durante a exposição Columbian de Chicago, em 1893. Richard Sears, cujas operações superaram as de Ward no início dos anos 1900, começou vendendo relógios pelo correio em 1886. Alva Howebuck juntou-se a ele como relojoeiro. A maior inovação de Sears era a publicidade agressiva, algumas vezes ultrajante. Nos anos 1880, quase todas as lojas de departamento tinham suas próprias operações de venda por correio. Se uma senhora da Califórnia quisesse comprar na Bloomingdale's, só precisava escrever e pedir seu catálogo. Quando John Wanamaker tornou-se diretor-geral dos Correios, assegurou que os catálogos de reembolso postal tivessem as tarifas mais favoráveis, já que eles ajudavam a disseminar o conhecimento. Todos esses negócios funcionavam sob a tela de radar de megacapitalistas, como os Morgans. Seus gastos de capital eram na aquisição de imóveis e estoque, que podia ser financiada por hipotecas tradicionais e linha de crédito bancário para o capital de giro. Mas isso só acontecia porque eles podiam externalizar todo o custo de infraestrutura de transporte pela qual Morgan, os Barings e outros já haviam pagado. O catálogo da Bloomingdale's de 1896, por exemplo, orientava os compradores a enviar selos com o pedido e os advertia a enviar nova correspondência se não recebessem uma confirmação em 10 dias, ou 15, se morassem nas costas do Pacífico. Menos de 20 anos antes, grande parte da área coberta pela Bloomingdale's só podia ser alcançada por carroça. Em 1890, a velocidade dos trens era quase a mesma dos dias de hoje, e havia várias companhias expressas que usavam o telégrafo para gerenciar o transporte de carga por suas linhas, e por empresas contratadas locais, desde o terminal de embarque de uma empresa até a porta da casa do cliente. Na maior parte do país, os prazos de entrega eram de 30 dias ou menos. Um ciclo de tempo que mudou muito pouco até a popularização das empresas aéreas de carga, quase um século mais tarde.
homens das ferrovias e seus bancos de investimentos adotaram a estratégia do que se você construir, eles virão, não estavam pensando em uma revolução no consumo. Gold, Vanderbilt e Scott travaram batalhas por fretes de grãos, ferro e petróleo, não fitas e espartilhos. Os administradores da Pensilvânia, que tinham muito orgulho pelo funcionamento bem azeitado e sincronizado de sua máquina de transporte, tiveram uma surpresa desagradável nos anos 1890, quando se viram envolvidos em uma confusão cada vez maior de cargas pequenas e prazos curtos. Os consumidores estavam tomando conta e houve grande confusão administrativa até a ferrovia aprender a se ajustar. Julius Rosenwald, que se juntou a Sears em 1895 e assumiu a responsabilidade operacional da Richard Sears, difícil de lidar, provavelmente foi o primeiro gênio da administração do varejo. Sears fez a primeira emissão pública de ações no varejo em 1906, por intermédio de Goldman Sachs, um dos novos exemplos de bancos de investimento judeus. Lehman's era outro, que se concentravam no negócio do varejo e dos bens de consumo desprezados pelos Morgans e Kuhn-Loebs do mundo. Rosenwald precisava dessa injeção de capital para construir um sistema de gerência de estoques e de distribuição de produtos de processo contínuo, mecanizado e com base em transportes ferroviários, de maneira muito parecida com o que fez o pioneiro do aço, Alexander Holley. A emissão de ações de Rosenwald marcou uma etapa no final do aumento da consciência empresarial. Desde 1870, aos poucos se tornava claro que os desejos do consumidor não têm limites. A mãe, em um romance sobre a vida dos imigrantes, conta como, quando ela e suas 2 filhas estavam todas trabalhando, substituiu os trapos velhos por toalhas normais e começou a adquirir pratos e talheres. Para que, abre aspas para ela, para que todos pudéssemos nos sentar à mesa ao mesmo tempo e comer como gente. Nós nos acostumamos tão rápido às toalhas normais que agora queríamos escovas de dentes. Conseguimos escovas de dente e passamos a desejar pó para escovar nossos dentes, em vez de cinzas. E quanto mais tínhamos, cada vez queríamos mais coisas. Fecha aspas. A história nunca tinha visto uma explosão de produtos novos, como nos Estados Unidos nos anos 1880 e 1890. Alimentos de marca nos anos 1880 começaram a seguir o caminho abertos pelos frigoríficos. As prateleiras das lojas ofereciam cream of wheat, panquecas Aunt Jemimas, bebida sabor de café Boston, cereais Kellogg's, chicletes Juice Fruit, cerveja Pabst Blue Rainbow, molhos de salada Durkes, biscoitos Unida, Coca-Cola e aveia Quaker. As farinhas Pillsbury e Gold Medal acabaram com os moinhos locais. As donas de casa começaram a comprar misturas para bolos nos anos 1890, mas assar o próprio pão ainda era questão de honra. A publicidade prosperou junto. N.W. Ayer, uma das primeiras grandes empresas de publicidade, começou com a loja de John Wanamaker. Por isso, Gel O era a sobremesa fácil e rápida. A cerveja Schlitz era feita com água filtrada. As sopas Hawkins eram hermeticamente fechadas. E os chocolates Warp Deep da Stacey's não eram tocados por mãos humanas. H.J. Heinz instalou em Times Square, em 1896,
um picles elétrico de 15 metros de altura, com 1.200 lâmpadas. O letreiro piscava com as 57 boas coisas para a mesa da Heinz, listando todas elas em luzes. Você andaria 1 milha por um Camel e controlaria o jingle do cereal Sunny Gin. A Great Atlantic and Pacific Tea Company, AEP, foi a primeira cadeia nacional de mercados, e as Nickel Stores, lojas de 5 centavos, de Frank Woolworth, se espalhavam por todo o país. A velocidade do triunfo dos alimentos de marca pode ter sido motivada pela ingenuidade dos consumidores, ou talvez pela qualidade execrável da comida de barril das lojas locais. É possível que tenha sido feito pelos dois. Os nostálgicos costumavam supor que os consumidores eram enganados. Marcas embaladas levavam para pessoas em vastas regiões do país seu primeiro acesso a dietas mais variadas. Muitas mercearias locais, além de tudo, eram pocilgas de péssima higiene, condições de armazenagem ruins, adulteração e fraude deslavada, como vender banha de porco por manteiga, por exemplo. A indústria de alimentos embalados tinha seus próprios escândalos, sobretudo envolvendo carne. Mas segurança e consistência provavelmente foram um grande avanço para os pequenos mercados. Como dizia um exemplo de poesia popular no século XIX, abre aspas, as coisas raramente são o que parece. Leite desnatado disfarçado de creme. Toucinho e sabão comemos por queijo. A manteiga não passa de gordura de lubrificar eixos. Fecha aspas. Uma ampla gama de produtos tornou a vida mais simples. Escovas de tapete Bissell, aparelhos de barbear de segurança Gillette com lâminas descartáveis, botas de borrachas e sapatos, zíperes, geladeiras, normalmente com uma abertura em uma parede externa da casa para que o geleiro pudesse enchê-la. Calças leves para os trabalhadores. Ou tornou a vida mais divertida. Os patins foram mania nos anos 1870, as bicicletas nos 1890. A máquina automática de fazer cigarros de James Bonsack entrou em produção na fábrica de James Duck em 1886. Em 1900, os americanos compravam mais de 4 bilhões de cigarros por ano, quase todos de Duck, incluindo marcas que existem até hoje, como Lucky Strike. Um fabricante de cigarros anterior a Duck inventou o Baseball Card, a figurinha de beisebol em cartão. As moças não eram encorajadas a fumar, mas tinham mania de cosméticos. As bolsas nas lojas já vinham com rouge e batom. Helena Rubinstein e Elizabeth Arden, entre elas, dominavam o negócio no início dos anos 1900. As paredes das casas eram cobertas por litografias coloridas, reproduções a cores de obras de artistas americanos, como Audubon, Bierstadt e Winslow Hammer. Courrier e Ives foram os primeiros a produzir pinturas especialmente para litografia. O Yankee do Connecticut, de Mark Twain, sabe que está em um lugar estranho porque o castelo medieval não tem gravuras nas paredes. Serviços postais residenciais provocaram uma mania de cartões postais e, depois de cartões, de felicitações. Postais com cenas pornográficas eram objetos de coleção populares. Uma empresa sozinha produziu 16 mil imagens diferentes. Thomas Edison inventou o fonógrafo em 1879, mas Emily Berliner o suplantou em 1889 com seu popular gramofone e o disco plano. Seu sistema podia fazer milhares de discos a partir de uma única matiz.
Versões do jukebox, uma moderna vitrola automática, proliferaram nos anos 1890 e eram um acompanhamento natural do balcão de sorvetes e refrigerantes das drugstores. O dono de um estabelecimento do tipo podia faturar $500 por semana em moedas de 5 centavos. Nota de rodapé. Drugstores. As drugstores americanas têm uma oferta de produtos mais variada que as farmácias brasileiras. Tradicionalmente comercializam alimentos e algumas possuem até balcões junto aos quais se pode sentar e tomar café. Fim da nota de rodapé. Os dois eram sinais do crescimento do tempo de lazer entre os jovens. Os pais de classe média mantinham seus filhos na escola em vez de mandá-los para as fábricas e começavam a descobrir que a faixa etária entre a infância e a idade adulta era uma espécie totalmente nova e desconhecida. As vendas na área de entretenimento doméstico tiveram um enorme crescimento. Kits para tênis e croquet, jogos de tabuleiros e estereoscópios. 2 slides estereoscópicos eram iluminados por trás e visto por um visor. Produziam uma cena tridimensional. Foram produzidos milhões de imagens, maravilhas naturais, histórias, temas religiosos. Oliver Wendell Holmes Jr. uma vez gabou-se de ter visto mais de 100 mil filmagens em estéreo. George Eastman introduziu o rolo de filme de celuloide para sua câmera Kodak em 1888. Um concurso de fotografia patrocinado pela Kodak em Nova York em 1897 atraiu 26 mil pessoas. Em 1900, o país tinha mais de 1,5 milhão de telefones. Aperfeiçoamentos nas tecnologias de impressão produziram uma grande quantidade de revistas, romances, baratos e jornais locais. A iluminação das fábricas possibilitou a publicação de jornais matutinos, e os editores atraíram leitores com páginas de esportes, quadrinhos, passatempos e colunas de aconselhamento. A coluna de Dorothy Dix começou a ser publicada em 1896. Diversão profissional: beisebol, boxe, teatro de vaudeville, o circo de Barnums e o parque de diversões. Era a atração até nas menores cidades. A roda gigante de exposição de Chicago de 1893 tinha 80 metros e meio de altura. E cada um dos seus carros era maior que um vagão Pullman. Ela podia receber mais de 2.000 pessoas de uma vez. A volta da prática de Arsenal. Os efeitos completos da riqueza de uma sociedade de consumo de massa não podem ser capturados por simples dados de renda. As pessoas médias não tinham apenas mais dinheiro. A tecnologia criava classes inteiramente novas de produtos, enquanto, ao mesmo tempo, reduzia drasticamente os custos de outros bens, que antes eram necessários e acessíveis apenas à elite. Neste ponto, o boom do consumo americano representou o último florescer da tradição industrial do Vale do Connecticut de Thomas Blanchard, John Hall e os grandes superintendentes do Arsenal de Springfield. A mulher que quebrava a bobina de sua máquina de costura enquanto fazia cortinas em casa e o soldado no campo com uma fecharia defeituosa apresentam o mesmo problema.
Nenhum deles consegue o máximo de rendimento de seu produto sem a manutenção de um artesão qualificado. A distribuição mundial da máquina de costura de Isaac Singer foi um novo capítulo no marketing de consumo, mas só nos anos 1880 ele finalmente entendeu a necessidade de assistência ao consumidor. O negócio de Singer passou por ajustes dolorosos durante grande parte dessa década, para que sua produção se aproximasse cada vez mais dos padrões de precisão de arsenal. Se uma peça se quebrasse, era só parafusar outra no lugar. A indústria de bicicletas, que alimentou o entusiasmo dos ciclistas nos anos 1880 e 90, foi uma das primeiras em que os fabricantes compreenderam, desde o princípio, a importância de padrões de arsenal. E isso ilustra muito bem a transferência direta de genes das práticas do Vale para a indústria de consumo de massa. O pai da bicicleta nos Estados Unidos foi Albert A. Pope, um empresário de Boston que se encantou com bicicletas quando viu um velocípede de roda grande britânico na exposição da Filadélfia, em 1876. Ele viajou para a Europa, aprendeu como elas eram produzidas e retornou para criar uma indústria de bicicleta nos Estados Unidos. Pope parece ter compreendido a oportunidade para a indústria de produção em massa desde o começo, porque estava determinado a fazer com que, ao contrário dos produtos europeus, os seus fossem feitos com peças intercambiáveis, uma vantagem que ele alardeava nos primeiros folhetos. Pope contratou a produção de suas primeiras bicicletas na Weed Sewing Machine Corporation, que junto com a Singer e a Wilcox Gibbs, era uma das 3 fábricas de máquinas de costura originais. Tanto a Weeds quanto a Wilcox Gibbs usavam produtores diretamente da comunidade do Vale, Brown and Sharp para Wilcox e Gibbs, e a Robin e Lawrence Sharp's Rifle Corporation para a Weed. A Robbins e Lawrence tinha trabalhado junto com Simeon North, o primeiro fornecedor externo dos rifles de John Hall. E foi um rifle Robbins e Lawrence que levou a medalha de ouro na exposição do Crystal Palace em 1851. Mas a Weed e Wilcox entendiam mais de tecnologia que de marketing e jamais obtiveram mais que um pequeno percentual do negócio. Entretanto, quando foram contratados por Pope, a Weed já tinha assumido a fábrica Sharps e a produção de máquinas de costura tornara-se sua principal linha de negócio. Grande empresário e homem de marketing, Pope comprou todas as patentes americanas de bicicleta que encontrou e catequizou seus ciclistas, financiando revistas de ciclismo e patrocinando clubes de ciclismo, competições, feiras e exposições. Ele organizou grupos locais de pressão coordenados por intermédio de sua American Wheelmen's Association para exigir melhores estradas e seus cartazes publicitários, alguns feitos por Maxwell Parrish, tornaram-se objetos de arte popular. Pope alcançou volumes impressionantes, até mesmo com seus velocípedes de roda grande, que eram um grande desafio atlético e um pouco perigosos, mais um esporte que um meio de transporte. O negócio decolou de verdade com a introdução da bicicleta de segurança, que tinha essencialmente o mesmo projeto que uma Schwinn dos anos 1950. Quase todo mundo podia andar numa delas. Pope introduziu sua bicicleta de segurança Columbia em 1890 e comprou a Weed por ter o controle da produção. A Weed era uma fabricante excelente, que nunca se afastava muito das práticas de arsenal estabelecidas e sempre mantinha outras linhas de manufatura. Pope eliminou a produção de tudo que não fosse bicicletas, reorganizou a fábrica e introduziu inovações no forjamento, na montagem e nos processos de acabamento, onde os mercados de consumo
apresentavam desafios mais exigentes do que os encarados pelos fabricantes de armas. Em meados dos anos 1890, a produção americana de bicicletas ultrapassou a marca de 1,2 milhões de unidades por ano. Take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Drink every drop of happiness till they cover me up. Gonna live, gonna laugh, gonna love. I got a buddy that wakes up worrying about stocks and bonds. Olha, Pope nem sempre foi o maior produtor, mas nunca perdeu a reputação de ter a maior qualidade. Quase todos os seus outros concorrentes também vinham da tradição de produção de máquinas de costura e armas leves de Connecticut. Inovações importantes na produção de outras fábricas de bicicleta incluíam carimbos de aço e linhas de produção primitivas. Passos importantes, ainda que vacilantes, no rumo da mãe de todos os sistemas de produção em massa. O criado para o modelo T de Henry Ford, para o qual naquele momento faltavam menos de 20 anos. O próprio Pope foi o primeiro na experimentação da produção de automóveis, um pioneiro, e talvez tenha feito a primeira motocicleta comercial, com uma corrente de bicicleta normal para o caso de problemas no motor. No início dos anos 1890, hoje nos parece uma época muito remota. É por isso que as descrições da casa modelo do pavilhão da eletricidade da Exposição Columbia de 1893 são tão surpreendentes. Ela tinha luz elétrica, fogão elétrico, máquina de lavar elétrica, limpadores elétricos de tapete, campainhas elétricas e alarmes de incêndio. Em suma, se parece com a gente. Pessoas comuns estavam colhendo os benefícios das grandes construções dos titãs da Era de Ouro. Isso nada tinha de paradoxal. Infraestrutura de larga escala permitia que muitas indústrias de bem de consumo, como a de tintas, a de móveis e a indústria de ferramentas e utensílios domésticos, alcançassem eficiência competitiva em escalas bem modestas. A eletricidade libertou os pequenos produtores da tirania do motor a vapor ou do moinho de água. A cidade de Cleveland, por exemplo, tornou-se um centro importante de indústrias relacionadas com eletricidade no último quarto do século, repetindo mais ou menos o padrão de desenvolvimento em torno do rio Connecticut 50 anos antes. Fabricantes de porte médio conquistaram acesso aos mercados nacionais por intermédio de varejistas de grande escala. Como explicou mais tarde um executivo da Sears, com uma perspicácia considerável, seu sucesso vinha da concentração de dinheiro, organização e cérebros no campo da distribuição e, em paralelo a isso, do crescimento da eficiência dos pequenos produtores. Um Sears ou um Wanamaker eram empresários da concorrência de marcas e presidiram sobre a competição desenfreada em preço, qualidade e variedade, que gerou a espiral que resultou na produção em massa dos bens de uma sociedade moderna de consumo de massa. O país que tremia no limiar da modernidade na época da morte de Lincoln, descobriu que tinha dado o salto. E era assustador. Ansiedade. Outro lado da mobilidade americana era a ansiedade por status, a relação direta entre a posição de um pai na sociedade e a de seu filho, guias confiáveis de comportamento que eram firmemente arraigados à situação de uma pessoa, já não existia mais. Os custos psicológicos podiam ser altos. De Tocqueville, como sempre, foi um dos primeiros a observá-lo.
Portanto, a democracia não apenas faz com que todos os homens se esqueçam de seus ancestrais, mas ela esconde seus descendentes e separa deles seus contemporâneos. Ela faz com que ela dependa apenas de si mesmo e, no fim, ameaça confiná-lo totalmente à solidão de seu próprio coração. Mas não eram apenas os indivíduos em busca de seu próprio caminho que estavam ansiosos. Aqui, o moralista quase oficial Henry Ward Beecher, nos anos 1840, soa quase como um imame dos dias de hoje. Abrimos nossas ruas, erguemos nossas escolas, respeitamos todas as leis municipais. E esses são nossos rapazes, nossas filhas, nossos irmãos, nossos protegidos funcionários ou aprendizes. Mas há toda uma raça de homens cujo acampamento é o teatro, o circo, o turf e a mesa de jogos. Uma raça cujo instinto é a destruição, que vive para corromper e vive da corrupção que pratica. E quando oferecem corromper toda essa juventude, e nós temos a coragem de dizer que preferimos que não, que o trabalho e a honestidade são melhores que a maestria da vigarice. Eles se viram para nós com grande indignação. Por que você não cuida da sua própria vida? Por que você está se metendo onde não é chamado? A ironia ou a mordacidade nas fulminações de Beecher é que ele também era vulnerável ao extremo. Apesar de seus guias de aconselhamento condenarem totalmente os sedutores, ele se envolveu em um escandaloso caso com uma mulher de sua congregação na década de 1870 e parece que também era viciado em compras. Fazia palestras compulsivamente, exigindo cachês bem altos em seus incontáveis discursos, nos quais vendia a prudência e a frugalidade, em grande parte para custear seus gastos compulsivos. É de se esperar que ele tenha sido ao menos uma alma torturada. Iria, pelo menos, inspirar simpatia. When I heard you whisper my name, I heard freedom break through. I heard a heartbeat. Os Estados Unidos eram um arquipélago de cidades pequenas, no qual a hierarquia impunha o respeito e a opinião local determinava os comportamentos. Mas a extraordinária mobilidade social e geográfica do país estava criando uma sociedade horizontal. Quando todos os homens e mulheres são livres para se recriar constantemente, ninguém sabe quem deveria ser. Tampouco, coisa igualmente assustadora, quem é a pessoa com quem está se encontrando. Em seu estudo maravilhoso, Confidence Man and the Painted Woman, Karen Hautnen descreve os rituais sociais elaborados que se desenvolvem durante a era vitoriana americana, os sistemas de funcionamento nervoso de sinalização social para identificar quem era real, quem era uma fraude e quem era perigoso. A ansiedade era aumentada pelas mudanças rápidas para a riqueza com base em papel. O romance de Herman Melville, de 1857, O Vigarista, passa-se em uma viagem num barco a vapor, que se transforma em uma espécie de barco dos tolos, à medida que os passageiros são envolvidos em uma série crescente de golpes e contos do vigário. O medo da fraude levou, em meados do século, a um culto da candura e da simplicidade.
Então, de maneira cômica, levou os novos paroxismos de ansiedade à medida que se percebeu que a pessoa realmente falsa poderia ser a mais sincera de todas, o que provocou um crescimento absurdo de instruções e conselhos sobre como identificar a pessoa desonesta por seu rosto ou suas mãos. Na década de 1870, as classes médias pareciam estar amadurecendo, pois começaram a zombar de seus próprios cânones de correção e pompa cada vez mais numerosos. Mas havia razões suficientes para a ansiedade da classe média. Algumas delas atingiam características essenciais da vida familiar tradicional. Para a maioria dos casais, manter o controle doméstico firme sobre as crianças e investir em seu progresso educacional, elementos chaves na estratégia da vida de classe média, só era possível com famílias pequenas. Além de abrir mão da contribuição econômica de seus filhos, também ampliavam seu período de dependência. O casal Basil e Isabel Mark, de William Dean Howells, tem uma vida melhor do que a da maioria dos de classe média e evidentemente gosta muito de seu estilo de vida. A habilidade de Isabel em procurar atividades literárias, a flexibilidade para considerar a mudança para Nova York. É impossível imaginar ter sido acidente o fato de eles terem apenas 3 filhos, pois ter muito mais teria colocado grande parte daquilo em risco. As taxas de fertilidade americanas caíram consistentemente ao longo do século XIX, mas as razões para esse declínio mudaram com o passar do tempo. Na primeira metade do século, o declínio foi malthusiano. Sua origem está principalmente em casamentos mais tardios e a morte mais precoce das mulheres. Mas a tendência de queda na segunda metade do século parece intencional, pois se concentra principalmente em famílias de classe média. Se levarmos em conta as taxas de mortalidade infantil, a classe média mal chegava aos níveis de substituição, ou mais ou menos as mesmas taxas atuais dos Estados Unidos. Hoje sabemos, surpreendentemente, muito sobre como eles fizeram isso. Graças a um projeto de documentação conduzido por 30 anos por uma mulher incrível chamada Clélia Duell Mosher, que só recentemente foi exumado e analisado por pesquisadores. Mosher nasceu em 1863. Como toda boa moça vitoriana, ouviu o conselho de seu pai, que cuidava de um pequeno negócio de plantas, e foi morar em casa depois da escola secundária. Ela ficou lá até juntar dinheiro suficiente para ir para a faculdade de medicina. Ela estudou em Wellesley, Wisconsin e Stanford, onde se formou e obteve mestrado em biologia, antes de obter o diploma de medicina na Johns Hopkins. Mais tarde, passou vários anos no corpo docente de Stanford, com um interesse especial na área da saúde da mulher. O interessante aqui é seu registro detalhado de práticas reprodutivas e contraceptivas entre as mulheres educadas de sua própria idade, nascidas entre 1860 e 70. Todas as pessoas que responderam tinham terminado a escola secundária. A maioria tinha ido para a faculdade e todas eram casadas com homens bem educados. As respostas muito francas às questões de Mosher mostram que praticamente todas essas mulheres administravam de forma consciente o tamanho de suas famílias, por meio de práticas de contracepção e pelo limite de frequência coital. Comparadas com as mulheres com o nível universitário da mesma idade no relatório Kinsey, de 1955, praticavam sexo com cerca de metade da frequência, cerca de 1 vez por semana em comparação a quase 2 vezes na amostragem de Kinsey, apesar de muito poucas recorrerem à abstinência. Elas usavam uma variedade de métodos contraceptivos. Em cerca de 1/3 dos casos, a contracepção dirigia-se principalmente ao homem. Camisinhas ou coito interrompido, que eram igualmente pouco eficientes, considerado a qualidade duvidosa dos preservativos da época. O restante confiavam em técnicas dirigidas à mulher, sobretudo lavagens e controle dos períodos de fertilidade.
Apesar de os métodos ainda não compreenderem os ciclos de ovulação, modelos estatísticos sugerem que o controle dos períodos de fertilidade, combinado com a mencionada frequência coital, deve ter sido tão eficiente quanto qualquer outra técnica disponível. Algumas experimentavam novos produtos, como tampões cervicais. O diafragma só surgiu no século XX. Mosher não perguntou sobre o aborto, mas as sugestões de que os índices de aborto nesse grupo eram bastante baixos. Os dados de Mosher tanto confirmam velhas expectativas quanto apresentam várias surpresas. Os números sustentam a pressuposição tradicional de que a redução na fertilidade entre as mulheres da classe média foi uma estratégia econômica consciente. E, considerando a disciplina conjugal exercida por esses casais, é razoável supor que a moderação pública vitoriana em assuntos sexuais tem evoluído para reforçar uma política de amor cuidadoso. Mas as mulheres de Mosher confiavam muito menos na abstinência e muito mais em técnicas artificiais do que muitos historiadores imaginavam. E isso muito antes de Margaret Sanger, a pioneira da aceitação do controle de natalidade. A aparente baixa taxa de aborto, se a suposição está correta, também contraria as expectativas dos historiadores. Um dado final interessante. Quando as mulheres de Mosher chegavam à menopausa, faziam sexo praticamente com a mesma frequência da amostragem de Kinsey e quase com a mesma frequência que seus primeiros anos de casamento, sugerindo mais uma vez que a baixa frequência coital nos primeiros anos era mais uma estratégia adaptativa que uma consequência do puritanismo generalizado. Em uma sociedade oficialmente puritana, o caricturalmente erótico, vestido de cintura fina e anquinhas, que era padrão das mulheres de classe média, é especialmente estranho. Pode ter sido uma estratégia infantilizadora, um último bastião de resistência à crescente independência feminina. Mas o controle exercido pelas mulheres dentro dos limites da vida familiar, como consumidoras, gerente de estilo de vida e parceiras sexuais, já estava se transmutando em posições públicas muito mais relevantes, em causas como o voto feminino, o controle de natalidade e a abstinência de álcool. No início do século XX, essa energia desembocaria em uma grande agenda de reformas, muito mais ampla e, em geral, comandada por mulheres. Recentemente, um estudioso escreveu sobre a China moderna. Abre aspas. À medida que mais e mais chineses conquistam o acesso aos luxos da vida, a economia doméstica chinesa se torna por si só um poderoso motor de crescimento. Fecha aspas. Os Estados Unidos do século XIX foram os pioneiros desse ciclo virtuoso de crescimento, impulsionado pelo consumo, e apresentavam aos industrialistas e financistas uma ordem inteiramente nova de demandas, alcançar escalas cada vez maiores, mas com uma variedade muito maior de produtos e padrões mais altos de precisão. O desafio técnico estava além da capacidade da maioria dos empresários e administradores. Para lidar com eles, as empresas tinham de formar novos tipos de organização administrativa e técnica. Ou seja, a era do consumidor não poderia existir, a menos que concomitante à era da corporação. Continua no próximo capítulo.
Obrigado por ouvir, meu jovem magnata!